Hoje eu estou aqui na cidade de Jerusalém, mais precisamente na gruta onde Jesus ensinou o Pai Nosso, que fica no Monte das Oliveiras. E hoje irei mostrar um pouco desse santuário para vocês. Para quem não me conhece ainda, eu sou Leandro, sou celibatário consagrado da comunidade Amigos de Jesus e moro aqui em Jerusalém. E hoje, como eu disse, estamos aqui no santuário onde Jesus ensinou o Pai Nosso. E é exatamente nesse santuário onde eu moro. E para mim é uma grande graça realmente morar aqui no santuário do Pai Nosso. Segundo a tradição, Jesus, quando vinha em Jerusalém para as festas litúrgicas, para as festas judaicas, ele costumava ficar no Monte das Oliveiras, provavelmente em uma das grutas, como essa aqui. Essa gruta é também chamada de Gruta do Ensinamento de Jesus, porque era também onde Jesus passava tempos com os seus discípulos, onde Jesus ensinava os seus discípulos, explicava as parábolas, porque bem aqui em frente ao Monte das Oliveiras nós temos o Jerusalém Antiga, e antigamente, na época de Jesus, onde tinha o templo. Então Jesus ensinava no templo, e nós sabemos que Jesus ensinava por formas de parábolas, e quando Jesus estava a sós com seus discípulos, ali era o momento em que Jesus explicava as parábolas e que falava abertamente com os seus discípulos. Por isso eu gosto muito de vir rezar aqui na Gruta do Pai Nosso, porque eu tenho essa experiência de que aqui Jesus estreitava os laços de amizade com seus amigos, com seus discípulos. E nós que somos a comunidade de Amigos de Jesus, essa visão de Jesus como nosso grande amigo é muito particular do nosso carisma, porque justamente o nosso carisma é viver como amigos de Jesus e em tudo viver essa intimidade com Cristo, essa intimidade com Deus. Aqui, segundo a tradição, seria o local onde Jesus também teria ensinado o Pai Nosso. No Evangelho de São Lucas, Jesus ensina o Pai Nosso como respondendo a um pedido dos seus discípulos. Os seus discípulos falam: Senhor, nos ensina a rezar como João Batista ensinou aos seus discípulos. E aí então Jesus ensina o Pai Nosso aos seus apóstolos, aos seus amigos. Na verdade, Lucas não fala exatamente aonde Jesus ensinou o Pai Nosso, mas pelo Evangelho de Lucas nós sabemos que Jesus já tinha saído de Betânia. Betânia fica logo aqui atrás, estava indo em direção a Jerusalém e estava indo no templo, Então aqui fica exatamente entre Betânia e o templo. E nessa mesma passagem, que é Lucas, no capítulo 11 de Lucas, Jesus também ensina aos discípulos não só o Pai Nosso, mas também as parábolas. Mas hoje a gente podia refletir um pouco sobre o Pai Nosso em si, porque aqui é o santuário do Pai Nosso, aqui nós temos o Pai Nosso escrito em 197 línguas, e os peregrinos, quando vêm aqui na Terra Santa, vêm aqui nessa gruta é o momento de rezar o Pai Nosso, é o momento de rezar e chamar verdadeiramente Deus de Pai. Por vezes a oração do Pai Nosso tem se tornado tão corriqueira para nós, Às vezes a gente reza e nem sabe o que estamos rezando, vai muito no automático. E na verdade não deveria ser assim, primeiro porque essa é a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Jesus disse: quando rezai, dizei. E assim reza o Pai Nosso, nos ensina o Pai Nosso. E depois pelas próprias palavras contidas no Pai Nosso, que são bem significativas. Já a primeira frase é muito importante para nós, porque a gente se identifica com Deus, a gente reconhece que Deus é o nosso Pai, Pai nosso que estais nos céus. A gente não só reconhece que Deus é nosso Pai e que estás nos céus, mas também nos reconhecemos como filhos de Deus, como filhos do céu. No batismo, nós assumimos de forma muito mais clara essa filiação de Deus. Nós nos tornamos filhos de Deus ali por meio do batismo, quando assumimos sermos cristãos,
onde somos também incorporados na igreja e redimidos do pecado. Então, uma vez batizados, nos tornamos cristãos. E uma vez cristãos, nós identificamos Deus como Pai. E ao identificar Deus como Pai, nós pedimos que santificado seja o teu nome. O nome de Deus já é santo, né? Se trata muito mais de um reconhecimento nosso da santidade de Deus, da santidade do nome de Deus. E ao reconhecer que o nome de Deus é santo, nós reconhecemos também que tudo aquilo que Ele criou é santo, porque Ele criou em seu nome, em seu próprio nome. Então, nós assumimos também para a nossa vida essa santidade. Assim como tu, Pai, és santo, eu também quero ser santo. Esse é o nosso pedido nessa segunda frase do Pai Nosso. Depois nós invocamos o nome de Deus, o reino de Deus, né? Venha a nós o vosso reino. Se reconhecemos Deus como Pai, se reconhecemos que o seu nome é santo, que nós também, como filhos de Deus, queremos ser santo, então que o reino de Deus se faça presente em nós. Sim, começando de nós, porque toda iniciativa primeiro precisa sair de nós, né? Precisa ser uma iniciativa nossa. Lógico que Deus é aquele que sempre está ali, toma a primeira iniciativa de suscitar em nosso coração um desejo de buscar a Deus. Mas é nós que tomamos a decisão de dizer, sim, eu quero seguir a Deus, sim, eu quero ser verdadeiramente filho de Deus. E é desse modo que o reino de Deus se faz presente. E para assumir ainda mais essa consciência do reino de Deus presente em nós, nós continuamos a oração fazendo esse pedido, né? Que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Porque nós reconhecemos a nossa humanidade, sabemos como somos fracos, como somos limitados, e às vezes a nossa vontade é muito mais uma vontade passageira ou uma vontade terrena, que às vezes nem sabemos bem o que querer, né? O que fazer. E às vezes acabamos metendo os pés pelas mãos, né? Então, assumindo essa decisão de que seja feita a vontade de Deus em nós, estamos querendo que o plano de Deus se cumpra em nós, que o plano de Deus se realize em nós, porque Deus sim sabe o que é melhor para nós. Lógico que Ele não nos tira a nossa liberdade, lógico que Ele não nos impede de sonhar, não nos impede a fazer aquilo que nós queremos, mas nós sabemos, sim, nós sabemos lá no fundo que a vontade de Deus é a melhor para nós. Mesmo que no primeiro momento a gente resista a essa vontade, mas é a vontade de Deus que é o caminho que nos leva à santidade, que nos leva à alegria verdadeira. E aí entramos na segunda dimensão, né, do Pai Nosso, a segunda parte do Pai Nosso, que já iniciamos dizendo: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Santa Teresa, ela no seu livro Caminho de Perfeição, uma parte do seu livro, ela tem todo um discurso sobre o Pai Nosso, onde vai explicando frase por frase. E quando eu li essa frase, né, quando ela explica essa frase, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, ela fala do pão nosso como pão eucarístico. Às vezes a gente pensa o pão nosso como a comida, né, do cotidiano. E Santa Teresa nos mostra que esse pão nosso é muito mais do que aquela comida, né, que satisfaz o nosso corpo, mas o pão eucarístico, né, o pão que satisfaz a nossa alma, o pão que nos dá forças para fazer a vontade de Deus, para que o reino de Deus seja santificado, para que o nome de Deus seja santificado, né, para que nós possamos ser verdadeiramente filhos de Deus. E assim Santa Teresa nos ensina que a gente deve pedir esse pão nosso de cada dia como o pão eucarístico, né? Que o teu corpo e o teu sangue, Senhor, seja o meu pão cotidiano. E como eu posso receber o teu corpo e o teu sangue se eu não tenho o coração totalmente livre, né? Livre das ações, né? Do pecado, né? Ou preso
né, por falta de perdão, por rancor, né, por ressentimento. Então, nesse momento, a gente não só pede pão nosso de cada dia, mas também pede que Deus nos perdoe. Que Deus nos perdoe, que nós nos reconciliemos com Deus, que nós nos reconciliemos com nós mesmos, que nós nos reconciliemos com o outro. Né? Por isso, essa parte da oração do Pai Nosso é tão importante para nós, né? E a gente deve trabalhar o perdão em nós, porque senão ela não estaria nessa oração que Jesus nos ensinou. Porque o perdão é sim essencial para que nós nos tornemos filhos de Deus. E lógico que outra coisa essencial também, né, é pedir o auxílio de Deus a todo momento. Como eu disse, a nossa humanidade às vezes nos impede a viver totalmente, a nos entregar totalmente a Deus. E então a gente pede a Deus que Ele não nos deixe cair em tentação, mas que Ele nos livre de todo mal. Então nós sabemos que é a Deus mesmo que nós iremos recorrer para que nós possamos viver verdadeiramente como amigos de Jesus, como filhos de Deus Pai. E foi assim, né, por meio dessa oração que Jesus reuniu, né, por meio dessa oração que Jesus reuniu tudo aquilo que nós devemos pedir a Deus, tudo aquilo que nós devemos suplicar a Deus, né? Porque na verdade a nossa vocação é para a santidade, é para sermos filhos de Deus. Foi para isso que nós nascemos, foi para isso que nós assumimos as promessas do batismo e caminhamos toda a nossa vida. Se a nossa meta não está em Cristo, se a nossa meta não está em sermos verdadeiramente filhos de Deus, então a nossa vida acaba que não tem um sentido profundo, verdadeiro. Quero dizer, depois da morte tudo acabou? Não, nós somos filhos de Deus e depois da morte, a morte é só um recomeço, onde depois da morte eu irei me unir verdadeiramente a Deus, né? Onde eu irei assumir verdadeiramente meu papel de filho de Deus. Então é isso, eu gostaria só de partilhar um pouco sobre essa oração aqui na Gruta do Pai Nosso, né? E gostaria de terminar esse vídeo rezando com vocês a oração que o próprio Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.